A paz do Senhor, minhas irmãs. E aí, tudo bem? Hoje nós estamos indo para a nossa terceira característica de uma mulher extraordinária. Lembrando que uma mulher extraordinária não é uma heroína, não é uma super crente, não. Uma mulher extraordinária é aquela que sai do óbvio. Então você vai ter a oportunidade de ver situações, de ver características que talvez você precise melhorar. E esse devocional, ele vai justamente estar aí te instruindo, né? Te auxiliando justamente nessa caminhada. Hoje nós vamos falar, né, no capítulo 3, ela é uma heroína. E nós estaremos falando sobre Débora e Jael. Bem, vou fazer uma rápida oração e que você possa orar junto comigo. Senhor Jesus, eu gostaria, Senhor, de te entregar nesse momento cada uma das minhas irmãs. Senhor, nós estaremos falando sobre a característica heroína, Deus. E eu queria te pedir, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nesse lugar. No lugar de sermos uma heroína em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, prepare os corações e prepare também a minha vida, Senhor, que estarei semeando essa boa semente. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, ela é uma heroína, e nós vamos falar sobre duas personagens bíblicas, Débora e Jael. Nós vamos citar aqui dois textos bíblicos, e o primeiro em Juízes capítulo 4, versículo 9, que a gente vai falar sobre Débora. Então diz assim, Juízes 4, versículo 9. E respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Juízes, Juízes capítulo 5, versículo 24. Diz que, por causa do que fez, Jael foi considerada a mais abençoada. Então aqui nós vemos que, né, para quem não sabe, o que estava acontecendo ali nessa situação. O livro de Juízes estava relatando aqui nesses capítulos que o povo de Israel estava sofrendo ali uma opressão de aproximadamente 20 anos, né, por um rei inimigo. E o Senhor decide atender o pedido de socorro daquele povo. Ele usa uma profetisa chamada Débora. E é bem verdade, né, irmãs, que muitas das vezes nós mulheres, nós não conseguimos reconhecer a nossa importância diante de Deus, diante aí da obra do Senhor. Nós mulheres temos uma forte tendência a nos diminuir, a nos inferiorizar. No entanto, Débora, ela se manteve firme na sua crença em Deus. E isso fez toda a diferença para que ela entendesse o seu lugar e o momento certo de agir. Algo que eu queria te chamar a atenção nesse texto é que só é possível a gente ter um direcionamento do Senhor se a gente estiver dedicando tempo a Ele. Débora respondeu ao chamado de Deus em seu tempo e buscava a Deus e não se influenciava com o pecado e a descrença do povo. Talvez você, minha irmã, possa estar vivendo alguma situação, às vezes no local de trabalho, às vezes onde você estuda, não sei, alguma situação, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, no meio dos nossos familiares. Às vezes você pode estar passando por alguma situação que tudo ao seu redor tem assim um significado negativo, né? Às vezes é um pecado, mentiras, enganos, né? Às vezes você convive com pessoas que são descrentes no Senhor Jesus. Mas sabe, irmãs, se nós buscarmos direcionamento de Deus, nós seremos a resposta para essas pessoas. Sabe, muitas das vezes, por causa dos nossos problemas e das circunstâncias ao qual nós vivemos, nós acabamos por negociar o nosso tempo com o nosso Criador. E isso nos tira, sabe, irmãs, do local onde o Senhor Deus tem preparado para cada uma de nós. Sísera era um general de guerra do exército inimigo e ele era muito forte. Ele tinha todos os atributos físicos para poder vencer essa batalha. Mas existia um diferencial. Apesar do povo de Israel não ser assim os mais prováveis que fossem ganhar aquela guerra, existia uma situação que mudou toda a história. Que o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, ele estava batalhando em favor do povo de Israel. E isso, minhas irmãs, faz toda a diferença.
E sabe, muitas das vezes as nossas guerras, elas parecem ter tudo para nos vencer. Mas nós precisamos ter em mente, assim como Débora, que o Senhor, Ele peleja por cada uma de nós. Não devemos nos intimidar diante das circunstâncias, mas nós devemos sim buscar a face do Senhor em meio às nossas guerras. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Débora recebeu um direcionamento do Senhor e eu tenho certeza, minhas irmãs, que se você buscar também o direcionamento de Deus mediante a sua batalha, seja ela qual for, seja ela onde for, o Senhor também vai te dar estratégias para poder vencer essa batalha. Mediante ali a covardia do líder de Israel naquele tempo, que era o Baraque, naquele momento ele confiou mais em ter uma profetisa ao seu lado do que realmente de buscar o Senhor por sua própria maneira. E, sabe, eu fico pensando em quantas das vezes nós não agimos assim. Nós buscamos a profecia de Deus, mas nós não buscamos o Deus da profecia. E como isso é triste, minhas irmãs. A gente buscar tanto o Senhor falar através de alguém, quando na verdade Ele está disponível para ter um relacionamento pessoal com cada uma de nós. E Débora, ela foi levantada por Deus para dizer que a vida de Cícera, o comandante do exército inimigo, seria entregue nas mãos de uma outra mulher. Sabe? Eu queria te dizer que nem sempre o Senhor vai nos levantar para dizer coisas boas e agradáveis para as outras pessoas. Mas, minhas irmãs, se você tem certeza que Deus tem te dado uma palavra de repreensão para a vida de alguém, faça. Eu só te aconselho a fazer com carinho e com zelo, sabe? Que peça ao Senhor realmente para Ele te dar aí instrução, uma forma realmente correta de falar para que você não venha ferir. Porque palavras assim duras são muito difíceis, né? Se coloque no lugar da outra pessoa. Então, quando você for corrigir, for levar uma palavra para alguém, sabe? Leve-a com amor, leve-a com cuidado, com zelo, mas leve aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Débora, ela não se importou que a honra não seria dela. E o que a gente precisa ter na nossa mente é que em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai levantar outras pessoas para poder usar. E se você não usar, se você não falar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, eu tenho uma triste notícia, você vai deixar de ser útil a Deus. Será que é isso que você realmente quer? Você quer deixar de ser útil ao Senhor? Né? Esse deve ser um lugar muito triste, muito perigoso para a gente poder caminhar. Então, que nós não venhamos nos importar com a honra, se ela vai ser nossa ou não. Mas que possamos ser como Débora, que nos tempos de guerra nós possamos entender que nós vamos precisar umas das outras. Jael, ela foi uma mulher que viu uma oportunidade e ela não desperdiçou. Quando Cícera se escondeu na sua casa, ela poderia ter fugido, ela poderia ter sido dominada pelo medo, pelo pavor, pela dúvida, pela insegurança, mas não, minhas irmãs. Jael, ela bolou uma estratégia para poder vencer o inimigo. Ela decidiu ficar na sua casa e enfrentar o seu inimigo. Ela sabia que pela força física ela não venceria. Ele era um homem forte, a própria Bíblia fala sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção aqui no livro foi que a escritora desse texto, ela bota assim: quantas vezes nas nossas maiores batalhas o inimigo nos ataca dentro da nossa própria casa? E isso é uma verdade, sabe, irmãs? Às vezes a gente vai sofrer ataques do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos amigos, dos vizinhos. Isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer na sua vida, sabe, irmãs, peça um direcionamento de Deus. Não fuja da situação, enfrente, sabe? Mas não enfrente de uma forma qual a força é sua, mas vá pela força do nosso Senhor. Bem, nós precisamos buscar em Deus estratégias para que, assim como Jael, nós possamos vencer o inimigo. E eu queria profetizar sobre a sua vida nessa manhã, nesse dia, né, nessa tarde, noite, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas receba, sabe, essa palavra. Eu profetizo que você vai ser Jael no seu lar, que vai ser Jael na sua igreja, no seu trabalho, em todo e qualquer lugar que você tenha uma convivência com pessoas.
Mesmo nos momentos de maiores afrontas, minhas irmãs, eu posso te dar um conselho? Tenha ousadia, minhas irmãs, para falar, mas também tenha ousadia para se calar. Tenha ousadia de ficar, mas também tenha ousadia de sair. Tenha a ousadia, minhas irmãs, que for necessária ter, mas busque em Deus essa ousadia, sabe? Busque no Senhor aquilo que realmente Ele quer que você faça. Não se esqueça que o nosso coração ele é enganoso, então fazer somente porque o seu coração está te dizendo pode não ser uma boa, mas busque em Deus. E que o Senhor possa operar através das nossas vidas. Nós certamente seremos as heroínas mais improváveis se nós nos colocarmos diante de Deus. Nós precisamos ter em mente que sozinha nós não vamos conseguir vencer. Então peça a Deus companheiras para a sua jornada. E aquelas que vão caminhar não somente 1 milha que você pediu, mas vai caminhar 2 milhas com você. Peça a Deus a presença do Espírito Santo na sua caminhada, porque Ele é fiel e justo para nos salvar. E eu queria te perguntar, finalizando o nosso vídeo, como vai ser a sua oração sobre a característica heroína de uma mulher extraordinária? Será que você vai fazer uma oração hoje de arrependimento e confissão? Você vai confessar, Senhor, eu não fui nada heroína, pelo contrário, eu tenho sido uma covardona, mediante as situações que o Senhor tem me colocado. Será que você vai profetizar nesse dia sobre a sua vida? Você vai profetizar, Senhor, eu profetizo sobre a minha vida. Eu serei uma heroína mediante as batalhas que o Senhor me colocar. Ou será que você vai fazer uma oração de gratidão, porque já entende que está caminhando nesse caminho? E os nossos desafios até o nosso próximo encontro são 4, mas são bem simples. Primeiro, reflita. Você tem intimidade com o Senhor Deus? E você busca estratégias nele? Quantas vezes por dia você costuma buscar o Senhor? E de que forma você o busca? Deus pode contar com você para pôr fim no sofrimento de alguém? E 4 e último, analise se você possui autocontrole diante das situações difíceis que você vive. Se a resposta for não, eu não possuo um autocontrole mediante as situações difíceis, então eu te convido a orar e a pedir a Deus esse autocontrole. Essas são as dicas para uma mulher alcançar atitudes heróicas. E eu queria te convidar a repetir comigo. Eu sou a heroína que Deus me chamou para ser. E lembrando, minhas irmãs, que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Fica com Deus e até o próximo vídeo.